Nesse vídeo aqui eu vou apresentar uma aplicação prática de algoritmos genéticos para resolver o problema de otimização de layout de mesas em um escritório. O objetivo aqui é distribuir as mesas sem sobreposição, respeitando as áreas fixas como as paredes, aqui no caso em cinza, o banheiro e otimizar o uso do espaço. Então eu fiz um desenho de uma planta simples aqui de como que ela funcionaria, né? Então tem um banheiro e tem uma área e a ideia é organizar as mesas dentro desse espaço. Aqui em Config, eu tenho um arquivo de configuração que simula o espaço e as mesas. Então, tem as paredes, o banheiro, a área da porta do banheiro, que é onde vai ficar a porta do banheiro, então não pode ficar nenhuma mesa ali naquele espaço. E as mesas. Eu coloquei aqui 10 mesas de tamanhos fixos, né, de 10 por 3, e 2 mesas maiores de 20 por 3, apenas para ver como que o algoritmo vai se comportar com esse cenário. Dentro de Core fica as funções principais, então todas relacionadas ao algoritmo genéticos vão ficar aqui em Genetics. Layout são validações da planta, né, o que deve ser validado em relação àquela planta. O Simulator são funções para fazer o controle ali do Pygame. Eu acabei usando o Pygame para fazer a simulação em tempo e a gente ver como que o algoritmo está organizando e ordenando as mesas no espaço. Útil são variáveis globais que eu usei para poder setar cores, definir o tamanho da tela e, enfim, tamanho de cadeiras e tudo mais. E por último a gente tem aqui o Visualizer, que é o que de fato plota ali o algoritmo rodando em tempo com o Pygame, né? Então aqui ele vai mostrar as mesinhas, as cores das mesinhas, e aí ele vai trabalhando ali em cima dos critérios, né? Com números máximos de gerações, o fitness desejado, gerações. Eu limitei aqui a esses valores porque o tempo é curto, mas a gente pode deixar maior, deixar infinito ou também diminuir. Só que a depender do tempo que a gente coloca aqui, talvez o resultado esperado não seja o ideal, mas para fim de explicação tá ok. E aqui em Dockers eu gero os gráficos aqui comparando os tipos de métodos. Eu acabei usando os 3 tipos apenas para fim de comparação. Então, eu rodei o ranking, o de roleta e o de torneio para eu ver qual era o mais eficiente para esse cenário aqui que a gente está trabalhando. Como que o algoritmo está funcionando. Antes de explicar, eu vou só mostrar aqui quais foram os valores que eu utilizei para poder configurar o algoritmo. Então, aqui o número da minha população é de 30, aqui é o número de indivíduos, no caso o layout de mesas que existirão em cada geração do algoritmo. A gente tem o Max Generations, que no caso o algoritmo vai parar após no máximo 300 gerações, independente do resultado. O Target Fitness está 420, isso significa que se o melhor indivíduo alcançar um fitness maior ou igual a 420, o algoritmo também para imediatamente. E por último, o Stagnation Limit, que eu coloquei aqui 50. Isso significa que se o fitness não melhorar por 50 gerações consecutivas, o algoritmo será interrompido. E aqui no caso, vale observar que eu coloquei esses valores mais baixos para ser mais rápido. Porém, a gente pode ir ajustando aqui conforme o resultado que a gente entende que é a melhor solução. Então, aqui para a população, eu coloquei 30, para ser mais rápido. Mas se a gente perceber que o algoritmo está ficando preso em soluções ruins, a gente pode aumentar aqui e observar se a diversidade ajuda ou não. Né? Primeiro eu crio os indivíduos, e a cada geração os indivíduos são avaliados aqui com a função fitness. Aí eles são selecionados aqui em seguida, cadê selection? E por último eles são cruzados e mutados até a gente chegar numa solução ótima. O que o meu fitness está fazendo? Eu criei aquelas funções auxiliares lá para ele gerar algumas penalidades caso as mesas elas fiquem sobrepostas, não tem espaço para cadeira e etc. Então nessa primeira parte aqui do código ele verifica se alguma mesa sai da planta, tá? Ele verifica a área restrita, que é aquela função auxiliar. Então faz a validação se tem algum tipo de colisão, ou seja, se uma mesa colidiu com a outra. Daí ele valida aqui se tem ou não espaços para as cadeiras. E daí, se tiver erros, no caso, ele vai e aplica uma penalidade alta e retorna uma nota baixa. Também a capacidade de assentos, que ele soma ali a quantidade de cadeiras possíveis no layout. Ele verifica a distância entre as mesas, aí ele calcula ali qual é a menor distância entre as duas mesas, a média distância e etc. E a centralidade, né, que ele verifica quantas mesas estão bem distribuídas no centro da planta. E aí, por último, ele vai e gera um score aqui, que ele combina tudo em um score ponderado, tipo cadeira, distância, a centralidade, as penalidades, e gera o score para cada cenário aqui. O crossover ele simula a reprodução, né? No caso, ele mistura os dois layouts de forma aleatória, combinando parte das mesas de um pai com o restante do outro. Daí isso ajuda a explorar novas combinações, mantendo boas características aqui dos pais. Já a função mutate, ela acaba adicionando aqui uma diversidade de população. Então aplica aqui pequenas alterações nos layouts, como mudar a posição ou girar uma mesa. Daí assim o algoritmo evita cair naquelas soluções repetidas e continua buscando opções melhores. Eu coloquei, por exemplo, 70% de chance de mutação de posição. Ou seja, em cada mesa do layout, né, com uma certa probabilidade, ele aplica uma mutação com 70% de chance, que muda a posição da mesa, e as outras 30% de chance ele gira a mesa, troca a largura e altura. Então ele vai sempre checar se a nova posição é válida ou não.
Next Generation, como o próprio nome já diz, essa função ela é responsável por criar a próxima geração de soluções. Então, primeiro ela avalia todos os layouts e guarda o melhor até agora. Daí, em seguida, ela seleciona os pais, faz o cruzamento e aplica as mutações para gerar novos layouts. Daí, isso simula aquele processo evolutivo. Por fim, ela verifica se a gente atingiu algum critério de parada. Então, ver se atingiu o número máximo de gerações, ou se atingiu o fitness ideal, ou se a estagnação foi atingida também. Aí, para decidir se continua rodando ou não, ela valida esses pontos. Então, aqui calcula o fitness, guarda o melhor layout até agora. Aqui ele faz a seleção dos melhores pais com base no fitness. Ele gera aqui os filhos, combinando os pais. Aí aplica aqui as mutações, substitui a população antiga pela nova. Aplica as mutações, substitui a população antiga pela nova. E por último aqui, ele verifica se deve parar, né? Se é por número de gerações, se é por estagnação ou se é por fitness ideal, baseado naqueles critérios que eu defini lá no início, né? Do algoritmo genético, no caso, aqui, né? População 30, máximo generation 300, target fitness 420, stagnation limit 50. Aqui o algoritmo para rodar, como eu falei, eu criei os 3 métodos, né? De rank, de roleta e de torneio. Primeiro eu vou colocar aqui o de rank para rodar, pra gente ver como que ele vai se comportar. Deixa eu arrastar aqui a telinha. Então, após 100 gerações, ele vai parar pra gente conseguir testar o próximo. Vou dar um pause aqui só pra gente observar, ficou até ok. Agora eu vou colocar aqui o de torneio. Também não ficou ruim, ficou ok, né? Aí ele vai finalizar. E por último eu vou botar o de roleta. Ó, já o de roleta dá pra ver que tem muita mesa sobreposta ainda, mesmo chegando ali no fitness adequado. E após 100 gerações ele ainda não conseguiu se entender. Então por alto aqui a gente já viu que os melhores foi o de ranking e o de torneio. Agora a gente precisa identificar dentre os dois qual foi o melhor de fato. Eu coloquei para gerar os gráficos para a gente avaliar a eficiência ali dos métodos de seleção. Então, primeiro, aqui é o de ranking. O de ranking a gente já dá para ver que ele teve um crescimento bem rápido no início, depois ele estabilizou, né? Então, ele foi com a estabilização aqui constante, né? No fitness mais ou menos de 400. Então, ele teve pouca oscilação depois de 20 gerações, mais ou menos. Então, ele indica aqui que teve uma convergência bem estável. O método de roleta, ele também, né? Ele iniciou aqui, cresceu muito rápido no início, mas ele vai apresentando aqui grande oscilação nas gerações iniciais. E aí depois ele continua com pequenas flutuações até o final. E o fitness estabiliza em um valor mais baixo, no caso aqui, um pouco menos de 400 ou 400, né? O de ranking foi um pouco mais de 400 e o de roleta ficou aqui entre 400. Então aqui a gente consegue ver que essa roleta ela tende a favorecer os indivíduos com fitness mais altos. Mas aí não garante a diversidade que a gente procura, né? Então pode acabar gerando uma estagnação mais prematura que as outras. Então ele aqui se mostra menos estável e mais sensível e com menor performance geral nesse cenário. Daí por último, a gente tem o de torneio. O de torneio ele também teve uma evolução rápida do fitness nas primeiras gerações, chegando a mais de 410 de fitness, similar ao ranking ali mais ou menos, só que ele teve pouquíssimas oscilações, então ele se manteve muito mais estável e mais convergente, ou seja, ele parece ser mais eficaz nesse caso. Então aqui o que é que ele está representando? Ele indica que o torneio favorece os melhores indivíduos, né, com maior controle sobre pressão seletiva. E no meu ponto de vista, analisando esses 3 métodos, esse aqui me parece ser mais eficiente e estável, né? É bem parecido ali com o ranking, mas esse aqui é um pouco mais agressivo no início. Então eu entendo que ele é o método mais estável e mais indicado para esse cenário de organização das mesas que eu montei. O que a gente consegue observar, né? A gente consegue observar que após algumas gerações o algoritmo consegue distribuir as mesas de forma eficiente, nesse caso sem sobrepor nenhuma outra mesa e respeitando as restrições que a gente definiu para o ambiente. Então esse tipo de aplicação ele pode ser útil para arquitetos, para empresas de coworking, né, que tem que montar vários escritórios, ou até equipes que buscam automatizar a organização de espaços físicos aí com base nos critérios que são definidos. Essa foi uma simulação bem simples e básica, e talvez não a mais ideal, mas eu queria fugir um pouco daquele conceito ali de caixeiro viajante, traçar rotas e tudo mais.